Você está cansada de usar sempre as mesmas roupas que você não gosta, mas que são as únicas que te servem? Você está cansada de se olhar no espelho, ficar infeliz com o seu corpo e ainda não se sente bem em tirar a roupa na frente daquela pessoa que você ama? Eu já vivi isso. Eu sou Clariane Godoy, nutricionista do Projeto Emagrecer, e sei exatamente o que você está vivendo. Em 2013, a minha vida mudou completamente. Uma gravidez não planejada virou a minha vida de pernas para o ar. A minha vida era toda voltada para o meu trabalho. E de repente, uma gravidez não planejada virou tudo de pernas para o ar. E o medo de ser mãe me trouxe o quê? 22 quilos. Sim, eu tinha medo de ser mãe. E por conta disso, o que eu fazia? Descontava todo o meu medo na comida. O pior é que não foi só os 9 meses que me trouxeram esses 22 quilos. Porque eu trabalhava em 3 lugares e de repente eu entrei em licença maternidade. E a minha vida era o quê? Cuidar da casa e dos filhos. E para piorar a situação, eu precisei mudar de cidade e ir morar na casa da minha sogra. Eu ficava o dia inteiro sozinha, meu marido trabalhava o dia todo, estudava à noite, a minha vida se tornou eu, a casa e o meu filho. E aquilo era uma realidade que, sinceramente, era muito diferente para mim. Eu me sentia sozinha, eu me sentia triste, eu não sabia o que fazer com aquela nova realidade. E o que eu fazia? Cuidava da casa, cuidava do meu filho e passava um dia assistindo novela e vendo a vida perfeita das redes sociais. Como eu sou nutricionista, eu planejei toda a minha alimentação, que eu precisava emagrecer, só que eu não conseguia emagrecer. E o pior, eu não conseguia entender por que eu não conseguia seguir todo o planejamento que eu mesmo, que sou nutricionista, fazia para minha alimentação. Eu sempre começava, ficava triste, desanimada e parava. Quando meu filho fez 4 meses, eu fui para São Paulo, no casamento do meu primo. E eu não consegui encontrar roupa adequada para ir no casamento. Ai, aquilo para mim foi o fim do mundo. Quando eu cheguei do casamento, meu marido olhou para mim e me disse: será que eu vou te ver magra de novo? Eu até engasgo de falar isso. Porque aquele momento foi o momento que virou a minha chave. Falei, não pode. O que está acontecendo? Eu sou nutricionista, eu sei preparar a minha alimentação, eu sei fazer a minha dieta. Por que eu não consigo seguir se sou eu que estou planejando? E foi a partir desse momento que eu descobri alguns segredos. Todos esses segredos eu vou contar para você agora. O primeiro deles é olhar para mim, olhar para minha vida, olhar para o que estava acontecendo naquele momento. E aí que eu fui entender que a minha nova realidade, que era mãe, eu não estava conseguindo encaixar na minha vida. O meu filho merecia uma mãe feliz, uma mãe que amasse ele, sim, eu amava muito o meu filho, mas eu não conseguia me ver, me entender como mãe, porque eu estava acostumada a trabalhar, a almoçar em restaurante e de repente eu passei a fazer a minha própria alimentação e isso não era a minha realidade. Então eu comecei a olhar para a minha vida, para a minha realidade e entender que ela era linda exatamente como era. E não ficar querendo mudar a minha realidade, voltar a trabalhar, porque aquela Clariane de antes da gravidez já não existia mais. E eu precisava encontrar as flores que existiam na minha vida ali, naquele momento. Mãe. E o que eu percebi? O que me atrapalhava? O que não me deixava ver as coisas boas que eu estava vivendo naquele momento?
Era ansiedade, era um ocupar o tempo com coisas banais, eu me sentia incapaz, eu queria trabalhar, eu queria sair, eu estava sempre triste, eu estava sempre me sentindo cansada, mas não tinha sentido tudo aquilo. Eu percebia que eu planejava e eu queria fazer sempre tudo bonitinho, perfeitinho, maravilhoso. E não precisava ser perfeito, não precisava ser maravilhoso. Eu simplesmente precisava começar a mudar a minha rotina de alimentação aos poucos, um pouquinho a cada dia. Não precisa ser perfeito. Basta que seja feito. Eu preciso ser simplesmente 1% melhor a cada dia. Meu segundo segredo: organização. Eu precisava planejar a minha alimentação, mas um dos primeiros erros que eu percebia que eu fazia era ficar pensando em tudo que eu não podia fazer. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer aquilo. E foi aí que eu percebi que quanto mais eu pensava em não poder, mais eu sentia vontade de comer. Então, eu comecei a organizar o que eu precisava fazer e não a pensar no que eu não podia fazer. E o principal, eu comecei a perceber que não precisava fazer um monte de receitas novas, eu não precisava comprar alimentos caros. Não, eu podia sim emagrecer comendo exatamente aqueles alimentos que eu estava acostumada. Eu só precisava me organizar. E o principal, cuidar da quantidade. Porque em muitos momentos eu estava ansiosa, eu estava estressada e eu comia mais do que eu precisava. Eu comia até passar mal. E foi aí que eu percebi um ponto importante. Porque tudo que eu comia em excesso, eu me sentia mal, eu me sentia culpada e automaticamente os excessos me faziam engordar. Foi quando eu comecei a controlar a quantidade e retirar os excessos que eu percebi que sim, aí ficou tudo mais fácil e o meu emagrecimento começou a chegar. Um ponto muito importante também foi cortar as guloseimas que eu tinha na minha casa. Sim, eu tinha estoques de guloseimas. Todos os alimentos que eu gostava, eram doces, eram massas, eram pães, eu tinha em grande quantidade na minha casa e eu não precisava ter tudo aquilo. Então, eu comecei a cortar os estoques. Quando eu sentia vontade de comer um doce, eu ia lá, comprava uma unidade. Comia e pronto, era o suficiente para passar a minha vontade. Quando eu tinha estoque na minha casa, o que acontecia? Naqueles momentos de estresse, de ansiedade, de medo, o que eu fazia? Eu pensava, ai, vai lá comer um docinho que passa. E aí eu corria comer. Quando eu cortei os estoques, não tinha mais aquele doce ali disponível. Então, não adiantava pensar em comer, porque esse doce não ia estar mais lá. O fato de retirar os estoques de doces da minha casa, de doces de guloseimas que eu gostava, fez com que eu bloqueasse a minha autossabotagem, que é o quê? Eu deixava o alimento ali disponível. Então ficava muito mais fácil eu sentir vontade de comer. Se não tivesse, eu não sentiria tanta vontade de comer. E isso me ajudou muito. Então, meu segundo segredo foi a organização. Simples, sem muitas coisas, porque aí fica muito mais fácil se encaixar naquele 1% a cada dia. O meu terceiro segredo foi acreditar em mim. Sim, eu percebi que todas as vezes que eu planejava, me organizava para começar, sempre tinha lá no fundinho um pensamento que me dizia: ai, não vai dar certo, ai, vai ter isso daqui uns dias, eu vou querer comer, vai ter aquilo, enfim. Sempre tinha um pensamento negativo por trás de toda a minha vontade. Então, eu planejava, eu me organizava, mas lá no fundinho eu não acreditava que seria capaz de emagrecer. E eu percebi que não tinha como eu não acreditar que era capaz e lá no final emagrecer. O meu pensamento negativo, o meu pensamento de não vai dar certo me atrapalhava.
E foi aí que eu descobri o meu terceiro segredo. Eu preciso acreditar. O meu pensamento, ele tem que ser positivo. Porque eu sei que vai ter barreiras, eu sei que eu vou ter obstáculos. Mas se eu acreditar que eu consigo, se eu ter pensamentos positivos, automaticamente o meu cérebro, ele começa a buscar formas de ultrapassar essas barreiras. Agora, quando eu penso negativo, quando eu não acredito que eu consigo, o que é que acontece? O meu cérebro começa a transformar esses obstáculos em cada vez maiores. Quando eu pensava, eu vou ter uma festa para ir, e eu não acreditava que eu ia conseguir me controlar e comer a quantidade correta, eu já começava a pensar em todas as coisas que tinha para comer naquela festa. Agora, quando eu acreditei que eu conseguiria sim emagrecer, o que foi que aconteceu? Eu já comecei a pensar, vai ter isso, aquilo e aquilo, então eu vou montar o meu pratinho com a quantidade correta, vou comer, vou ficar satisfeita e está tudo bem. Esse é o meu terceiro segredo, acreditar que sim, você é capaz de emagrecer. Porque quando você acredita, quando você tem um pensamento positivo de que vai dar tudo certo, automaticamente você começa a buscar caminhos para emagrecer. E os pensamentos positivos, o fato de você acreditar que é capaz, te traz emoções positivas, te faz se sentir mais confiante. Automaticamente as suas ações são mais confiantes. Você sabe o que você vai fazer, você sabe que vai dar certo. E qual era o resultado? Eu ia emagrecendo cada vez mais. E uma coisa eu te garanto, o meu emagrecimento foi sem sofrimento, porque eu acreditava que eu era capaz de emagrecer. E sim, acreditar, ter pensamentos positivos, ter ações positivas foi essencial no meu emagrecimento. Porque sim, teve momentos difíceis, teve momentos em que eu caí, teve. Só que o fato de acreditar que eu era capaz, o fato de acreditar que eu conseguia, me fazia ser mais forte. E a cada recaída que eu tinha, eu me levantava com muito mais força, com muito mais garra e com muito mais vontade. E foi por isso que eu consegui emagrecer com muito menos sofrimento do que o que eu tinha antes. Porque a cada vez que eu caía, eu não levantava, eu desistia. A partir do momento que o meu pensamento passou a ser positivo, eu não desisti mais. Eu simplesmente continuava. E foi por isso que eu venci. Acreditar em mim, passar a ter pensamentos positivos de que sim, eu era capaz de emagrecer, me trouxe uma nova forma de olhar a obesidade. Por quê? Eu era nutricionista há mais de 10 anos quando meu filho nasceu. Eu já tinha ajudado milhares de mulheres a emagrecer, mas eu nunca tinha estado do outro lado. Então, foi vivendo a obesidade que eu passei a entender que só um cardápiozinho pronto não era suficiente para emagrecer. Que olhar a própria vida, entender o que estava acontecendo, mudar o pensamento era essencial. Quando eu passei a acreditar em mim, quando eu passei a me cobrar menos, quando eu passei a entender que não precisava ser perfeito, que eu não precisava mudar a minha alimentação completamente, eu só precisava organizar a minha realidade. Eu precisava acreditar que eu era capaz, independente dos obstáculos. E o principal, eu comecei a mudar o meu pensamento para que eu acreditasse que realmente eu era capaz. Foi aí que eu consegui emagrecer. Como que você vai conseguir colocar em prática esse meu terceiro segredo, que é a mudança de pensamento? É passar a acreditar que você sim é capaz de emagrecer. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando você está comendo, você já está satisfeita, mas você pensa, eu vou comer só mais um pedacinho. Você vai se perguntar, eu preciso comer mais um pedacinho? Eu já comi o suficiente? Eu já estou satisfeita? Se eu comer mais um pedacinho, vai atrapalhar o meu emagrecimento? Vai me trazer alegria ou vai me trazer culpa? A resposta a gente já sabe. Comer mais um pedacinho sem real necessidade só vai te trazer culpa depois. E aí, vale a pena se sentir culpada? Não. Você já comeu o suficiente, então para. Quando você pensar, vou comer mais um pedacinho, não, eu não preciso mais desse pedacinho. Isso é começar a mudar o seu pensamento. Outra situação.
eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais amada quando eu for magra. Não. Eu não preciso ser magra para ser feliz. Eu sou feliz como eu sou, com a vida que eu tenho. Eu preciso ser magra, sim, para eu me sentir bem, para eu usar umas roupas que eu quero, para eu ficar bem comigo mesma, mas ser magra não garante a felicidade, não garante que você vai ser amada. Você tem que se amar, você tem que ser feliz exatamente como você é. E o corpo não é você. Você é você, independente se você está magra ou se você não está. Então, mude esse seu pensamento de que a sua alegria, a sua felicidade, o seu amor próprio está somente na sua magreza. Não. Você se ama, você é feliz exatamente como você é. Comece a mudar esse seu pensamento, que você vai começar a se sentir melhor. Porque ficar infeliz com o seu corpo te faz se sentir triste, te faz sentir vontade de comer, você come e se sente culpada. Então vira um ciclo que não acaba nunca. Se ame exatamente como você é, que você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Outro pensamento que atrapalha muito o seu emagrecimento. Fazer dieta é muito difícil, eu não tenho tempo. Esquece essa palavra dieta. Apenas 5% das pessoas que fazem dieta conseguem se manter magra depois. 5%. Não é nada. Sabe por quê? Quando você pensa em dieta, você pensa em tudo que você não pode comer. Agora, quando você começa a organizar a sua alimentação da maneira realmente como ela é, quando você para de ficar pensando no que você não pode, aí tudo muda, fica tudo muito mais fácil, tudo mais prático. Comece a comemorar as suas conquistas. Olha, eu não fiz tudo o que eu gostaria, mas eu já melhorei. Eu já passei a beber água a mais do que eu bebia antes. Eu já passei a comer de forma melhor. Eu já deixei de ficar comendo em excesso. São coisinhas assim, ó, muito pequenininhas, que dia após dia vão melhorar a sua vida, vão trazer o seu emagrecimento e o melhor de tudo, é uma forma de mudar o seu pensamento que vai trazer tudo muito mais fácil. É muito simples, é só parar de se cobrar tanto. Isso é começar a mudar o seu pensamento. Eu ensino muito para as minhas alunas do projeto Emagrecer. Não importa se você eliminou 100 gramas ou 100 quilos. Comemorar. Por quê? Porque só você sabe o que você passou para chegar naquilo ali. Só você sabe tudo o que você viveu. Você fica se cobrando, você fica falando, é difícil. Eu só emagreci 100 gramas. 100 gramas é melhor do que você ter engordado 100 gramas. É melhor do que você não ter feito absolutamente nada para mudar a sua realidade. Então, você tem que comemorar. Isso vai elevar a sua autoestima, vai aumentar o seu amor próprio e vai facilitar, porque você vai se sentindo bem cada vez mais com você mesma. E isso vai, sim, eu te garanto, vai fazer o seu emagrecimento ficar muito mais fácil. Outra situação que você precisa mudar o pensamento. Eu sou muito ansiosa. Eu não consigo seguir, eu perco o foco muito fácil. Quando você pensar dessa maneira, você vai olhar para o que está tirando o seu foco. Por quê? Se você não consegue se concentrar no seu emagrecimento, significa que tem alguma coisa que está tirando a sua atenção. E aí você tem que olhar para isso que está tirando a sua atenção, reconhecer e entender o que está acontecendo. Por exemplo, muitas vezes é um marido que não ajuda, é um casamento que não está legal, são os filhos que dão muito trabalho, ou o seu emprego, o seu trabalho, a sua profissão que você não gosta muito, que você não está conseguindo se entender, que está te trazendo preocupação, são dificuldades financeiras, é um salário que não chega até no final do mês, é um desemprego que você não consegue resolver, e isso tira a sua atenção, isso te traz preocupação. E chega momentos que você não sabe o que fazer. Eu costumo chamar tudo isso de problemas da vida. Você não sabe o que fazer. E aí, para se acalmar, você acredita que comer vai resolver. E é outra coisa que eu sempre falo para as minhas alunas: comer não resolve. Problemas
todas nós temos. Eu também tenho. Mas comer é a única coisa que não vai resolver o seu problema. Você precisa olhar para cada situação e entender que forma você vai resolver esse problema. Agora, a comida não vai resolver. Então, descontar todos os seus problemas na comida só vão te trazer mais problemas. Sabe por quê? Depois que você come um monte, você vai ficar se sentindo culpada por ter comido demais, automaticamente você vai engordar porque comeu demais, e aí os problemas só vão aumentar e aumentar e aumentar. Quando você tiver algum problema e pensar em comer para descontar, você vai parar e vai se perguntar: o que está me preocupando? O que está tirando a minha atenção? Comer não vai resolver. Então eu vou buscar ajuda, eu vou buscar resolver esse problema e não comer, porque comer só vai trazer mais problemas. Uma outra situação que te trazem pensamentos que atrapalham o seu emagrecimento: o que as pessoas falam para você. Você não é capaz de emagrecer e tá tentando de novo, você sabe que você vai desistir. Ai, come mais um pouquinho, toma aqui, ó, só mais um pouquinho, você comeu tão pouco. Sim, eu sei que vai aparecer pessoas querendo fazer você desistir. Às vezes você mesma vai pensar isso. Então, eu vou te dar uma dica que você vai fazer quando alguém tentar te desanimar. Se você tá em algum lugar e alguém te oferecer comida, ou falar pra você: ah, você não vai conseguir, que emagrecer o quê? Ou, ó, se você tá emagrecendo, tá ficando com cara de doente, o que você vai fazer? Dá uma de desentendida, concorda com a pessoa, ou diz pra ela: ai, menina, você acredita que eu comi tanto, mas eu comi tanto que eu tô até passando mal? Não tô emagrecendo não sei o que tá acontecendo, eu tô comendo tanto, tô muito ansiosa. Quando você disser isso, você vai deixar a pessoa satisfeita. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas pessoas vêm com essas opiniões para te deixar triste, para te deixar desanimada, porque elas não conseguem, elas não acreditam nelas mesmas, elas não conhecem a Nutri Clariane Godoy. E elas não vão ficar felizes de ver você acreditando que você é capaz, você emagrecendo sem passar fome, sem passar vontade. E elas vão tentar sim fazer você desistir. A partir do momento que você concorda com elas, que você diz que você tá comendo demais, que não, você não tá emagrecendo não, que é só impressão, pronto. Elas já vão ficar satisfeitas e vão parar de tentar fazer você desistir. Porque eu sei que muitas vezes você se sente triste e desanimada pelo que as pessoas falam e acaba desistindo por causa disso. Se você fizer o que eu te disse, concordar, eu te garanto que vai mudar a situação. E aí você vai eliminar as pessoas que vão tentar te desanimar. Uma outra situação que eu tenho certeza que você vive e você vai começar a mudar o seu pensamento a partir de agora. Vontade louca de comer quando chega a noite, durante o dia ou qualquer coisa que seja. Você tem uma vontade incontrolável de comer. Quando você sentir essa vontade, você vai parar e vai pensar: chuchu mata a minha fome? É isso que você vai se perguntar. Chuchu mata a minha fome? Se a resposta for sim, é fome de verdade. Se a resposta for não, se a resposta for ai, uma pizza mata a minha fome, ai, um sorvete mata a minha fome, significa que você não está com fome. Significa que você está com vontade de comer. E vontade de comer não é fome. Quando você come por vontade de comer, normalmente você come demais, você come descontroladamente, você come alimentos calóricos e aí o resultado você já sabe. Você vai engordar. Coloque em prática os meus 3 segredos. Pensa em todas essas situações que eu coloquei para você aqui agora e avalia na sua vida para você começar a mudança no seu pensamento, começar a acreditar que sim, você realmente é capaz de emagrecer. Foi colocando esses segredos em prática, foi mudando o meu pensamento, foi organizando a minha alimentação de uma maneira simples que eu consegui eliminar todos os quilos que ganhei na gravidez.
E foram esses mesmos segredos que deram origem ao passo a passo do Projeto Emagrecer, que já ajudou mais de 4.000 mulheres a emagrecer sem passar fome, sem passar vontade, sem precisar tomar remédio. E eu te garanto, se você começar hoje a colocar em prática os meus segredos, você vai sim eliminar esses quilos que tanto te incomodam. Muito obrigada, minha linda, por ter assistido essa aula até o final. E agora eu quero te conhecer, eu quero te acompanhar. Me siga nas redes sociais, lá no Instagram ou no Facebook. Nutricionista Clariane Godoy. Eu vou colocar aqui embaixo do vídeo para você ver. Tira uma fotinha sua bem bonita, com a sua autoestima elevada e marca a Nutri, que eu quero te conhecer, eu quero saber mais sobre você. E continua comigo na maratona do emagrecimento. A nossa próxima aula vai ser sobre o cardápio. Sim, eu vou te contar detalhe por detalhe, na prática, como foi o meu cardápio emagrecedor. Então, continua comigo no grupo VIP, que a próxima aula vai estar maravilhosa. Você não pode perder. Beijo no seu coração, minha linda. Tchau!